A gente vem com um breaking news para trazer a informação de que o governo brasileiro resolveu abrir formalmente um processo de reciprocidade contra os Estados Unidos. Eu estou aqui com a nota oficial do governo que diz: nota à imprensa sobre a abertura de processo de reciprocidade relativo às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Esse movimento já era esperado. A nota faz questão de dizer o seguinte, que é apenas um primeiro passo formal para, eventualmente, retaliar as tarifas dos Estados Unidos que foram impostas ao Brasil, usando exatamente a lei de reciprocidade econômica que foi aprovada há poucos meses. O Brasil ainda não decidiu aplicar nenhuma retaliação, é apenas o início deste processo. E o início desse processo tem uma sequência. A CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, já começou a análise e é assim mesmo que é esperado pela lei de reciprocidade. O Itamaraty já está notificando formalmente o governo americano e pedindo consultas diplomáticas, e existe ali uma declaração de que a negociação continua na mesa, né, antes de chegar à efetivação de contramedidas. Então, o governo brasileiro abre hoje formalmente um processo que pode levar à aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. Não é uma retaliação ainda, mas é o início de um rito legal que pode levar a isso. Quando saiu aquele tarifaço, né, depois da seção 301, da investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil, a primeira reação do governo brasileiro foi de falar rapidamente em retaliação. Rapidamente, no dia seguinte, já se adotou uma cautela. Vocês estão vendo aí na tela de vocês a nota do governo brasileiro. E por que a cautela? Porque os Estados Unidos vieram com uma tréplica muito mais forte contra os países que acionaram alguma retaliação ou até mesmo uma reciprocidade contra o governo americano, né? Contra o país. E aqui eu vou citar a China como o exemplo mais famoso, e os Estados Unidos perderam essa briga com a China. O Canadá, o Canadá agora está sob uma tarifa de 50%, exatamente em resposta à retaliação que o governo canadense tinha programado para fazer contra os Estados Unidos. Estados Unidos e Canadá estão na mesa de negociação, ainda não chegaram a nenhum acordo. Com o Brasil, a coisa é um pouco mais intrincada, porque há uma série de resistências ali na negociação, mas especialmente, gente, no diálogo entre o governo Lula e o governo Trump, exatamente no Departamento de Estado. Hoje nós temos duas frentes, portanto, de crise com os Estados Unidos: a crise comercial, por causa da implementação das tarifas, e a crise diplomática em função da retirada, do cancelamento do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos. Então, o Brasil agora faz essa comunicação oficial de que está aberto, portanto, deu início à análise de pleno ordinário de enquadramento da lei de reciprocidade econômica, das medidas unilaterais que foram adotadas pelos Estados Unidos. Então, seguindo o rito previsto no decreto da lei, ou seja, esse ritual que eu acabei de dizer, tem o início de uma análise feita pela Câmara de Comércio Exterior, ligada ao Ministério de Indústria e Comércio. Isso também tem uma análise feita pelo Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty tem a obrigação, abrindo esse processo formal, de comunicar aos Estados Unidos que essa análise começou. E aí tem várias audiências. O governo brasileiro, como prevê a lei da reciprocidade, ele vai ouvir os setores afetados pelo tarifaço. Ele não vai tomar sozinho alguma decisão, mas deixou claro que o espaço para o diálogo e para a negociação continua aberto.